O ministro Gilmar Mendes concedeu ao menos 11 entrevistas a veículos jornalísticos de abril a junho de 2026. Ontem foi a vez do programa Roda Viva da TV Cultura entrevistar o decano da Corte. Ao ministro foi perguntado se há algum constrangimento com a citação de colegas da Corte no caso do Banco Master. Gilmar fugiu da pergunta. Isso precisa ser olhado. Constrangido ou não, ministro? Não há essa resposta de sim ou não, porque isto é uma armadilha. Na verdade, isso precisa ser olhado, porque não se trata de ter relações ou não ter relações. Se trata de saber que relações são essas. Um contrato de 129 milhões. Não vou entrar nisso, porque isso está sendo investigado. Então, a rigor, não se... desde quando a gente deixou de... isso em qualquer curso de retórica, a gente aprende. Desde quando você deixou de bater em sua mãe? Sim ou não? Quer dizer, a rigor... Está sendo investigado? Ministro, Está sendo investigado? Mônica, eu não perguntei nesse pouco ainda. Esses fatos estão sob investigação. Mas o ministro não está sendo investigado. Não, porque a mas polícia eu digo... não pode investigar o ministro. Mas esses fatos estão sob investigação. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Eu vou fazer o seguinte, a gente selecionou vários trechos da entrevista de ontem, mas vamos por partes. Tortura lenta. Devagar e sempre, para ajudar a nossa audiência a compreender a participação do decano Gilmar Mendes ontem no programa da TV Cultura Roda Viva. Marcília, começando por essa resposta a respeito do envolvimento da citação de alguns ministros no escândalo do Master. E ele traz uma questão interessante quando é perguntado sobre 129 milhões do contrato da mulher do ministro Moraes. Ele diz que isso está sob investigação. Agora, a mulher do ministro Moraes veio a público dizer que ela foi contratada para fazer ali serviços de compliance, enfim, do Banco Master. Quer dizer que essa justificativa não foi acatada pela Justiça até o momento, já que o contrato está sob investigação, segundo as palavras de Gilmar Mendes? Paula, boa noite Piotr, Caute, Ana, boa noite a toda a audiência. Você disse agora me ocorreu, o contrato de 129 milhões, ele falou, a gente entendeu que está sob investigação. Mas talvez, aqui, pensando no português, o certo deveria ser que os contratos de 129 milhões estão sobre a investigação, né? Está acima da investigação. Talvez seja essa a melhor resposta para esse caso. Se o Gilmar fosse sincero, a gente teria, sem dúvida alguma, com perdão da musicalidade, a gente teria talvez aqui realmente uma fala, né? Uma fala dessa, porque esse contrato não está sendo investigado. O ministro Moraes não está sendo investigado, ao contrário, as investigações sobre esse contrato, sobre todos os ministros, a respeito de todos os ministros, foram enterradas e soterradas até agora, inclusive pela presidência do STF e, inclusive, naquela reunião, naquele converscote que eles decidiram tirar da frente o Toffoli da relatoria do caso Master, mas, em compensação, arrancaram também dos nossos olhos ou dos olhos de quem poderia investigar os fatos, né? Então, primeiro que isso já está errado. E depois, é muito curioso ele dizer que ele não vai comentar o contrato de 129 milhões porque esse caso está sob investigação, sendo que ele passou o programa inteiro, e a gente vai aqui ser aos poucos torturado com a fala dele, passou o programa inteiro, absolutamente completo, falando sobre as investigações do Master e da relatoria e da conduta do André Mendonça. Aliás, curiosamente, não falou sobre as decisões do André Mendonça apenas, falou, sobretudo, sobre a conduta do André Mendonça, sobre a forma dele ser, dele agir, comparando com a Lava Jato e etc, e etc. E eu acho que o grande ponto que a gente precisa também aqui riscar o chão é o seguinte: pela LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, magistrados não podem falar sobre casos que estão sob investigação. E, inclusive, o do Master. Portanto, no momento em que ele passa a falar sobre o Master, ele deveria, no minuto seguinte, se dar por impedido. E aí, olha que interessante, porque na segunda turma a gente tem o Gilmar como presidente, a gente tem o Fux, o Nunes e o Mendonça.
o Toffoli está fora. Se o Gilmar fosse impedido, bom, o caso Master avançaria, eu acho que muito bem. O ponto é que o Gilmar talvez esteja também sobre a lei.